Fala pessoal, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo certo. No vídeo de hoje eu queria trazer para vocês um pouco sobre um dos problemas do milênio que eu mais gosto. Para quem não sabe, os problemas do milênio são problemas intitulados pelo Instituto Clay de Matemática como os problemas mais importantes do milênio. O salto de matemática vai ser absurdo caso algum desses seja resolvido, se possível resolver. Lembrando sempre que na matemática, quando algo não é possível de resolver, você também tem que provar que isso não é possível resolver. Enfim, desses 7 problemas, apenas um deles já foi resolvido, certo? E hoje eu queria falar para vocês do problema P igual a NP. É um problema que mede dificuldade computacional para um tipo bem específico de problema. Ele une dois campos da matemática, que seria a matemática pura com a matemática aplicada. A matemática aplicada, nesse caso, seria a ciência da computação. Esse problema mede a dificuldade de alguns algoritmos encontrarem uma classe de problemas. Essa classe de problemas é descrita pela matemática pura, certo? Então, primeiro, vamos explicar aqui o que é um algoritmo. Um algoritmo é um programa de computador, linhas de código, instruções que a gente dá para a máquina para ela exercer uma série de passos e com essa série de passos nos retornar algo que a gente queira, certo? Por exemplo, um algoritmo que poderia nos retornar quanto que um investimento vai dar, ou um algoritmo que vai nos retornar quantos números primos existem entre um número e outro, um algoritmo que vai nos retornar se um número é par ou não. Esses são algoritmos que a matemática pura se utiliza do poder computacional para ela não ter que fazer contas tão complicadas e aumentar ainda mais aonde as teorias matemáticas podem chegar. Tendo em vista isso, entra em campo um assunto muito importante, que seria o tempo de execução desses tipos de algoritmos. A matemática, que é uma coisa do demônio, aparentemente, porque eles sabem a ordem de grandeza que um algoritmo pode tomar para executar uma série de passos, certo? Esses tempos, eles podem ser descritos como tempos constantes, tempos de ordem 1, que seria da ordem de número de elementos que existem na lista, tempos de ordem quadrática e por aí vai, exponencial, logarítmica, e tudo isso são ordens de tempo que a gente tem como mencionar aqui pra gente. Então, vamos dar uma olhadinha aqui em um algoritmo extremamente conhecido para quem é dessa área de ciência da computação, essas áreas correlatas. E é um algoritmo que faz ordenação de algumas coisas. Pode ser uma lista de palavras, uma lista de números. O que eu vou mostrar aqui é apenas um exemplo, certo? Mas para mostrar o que é um tempo de algoritmo e como ele funciona. Então, vamos falar aqui do algoritmo da bolha. O algoritmo da bolha é um algoritmo que visa ordenar uma certa lista que você dê para o algoritmo. Então, vamos supor que a gente tem uma lista dessa maneira, que esteja nessa ordem aí. E a gente quer colocar ela em ordem crescente. O que o algoritmo da bolha vai fazer pra gente é escolher um número qualquer. Por exemplo, eu escolhi esse segundo número aqui. Ele vai comparar com o número que está acima dele. E se o número for maior, ele inverte a posição. Se o número não for maior, ele só passa para a escolha de um próximo número. Então, como escolhemos o número 2 aqui, o que vai acontecer é, ele vai comparar com o 3, que está logo em cima dele. Como o 3 é maior que 2, eles vão trocar de posição, dessa maneira. Logo depois, ele já sabe que o 3 trocou de posição, ele vai para o próximo número, o 4, por exemplo. Ele vai olhar para cima, ver que 3 não é maior que 4, então, o que ele vai fazer? Assumir que o 4 já está na posição ideal e passar para o próximo número, que seria o 5. O 5 vai olhar para cima e vai ver que o número acima dele, o 4, não é maior que ele. Logo, ele vai passar para a próxima etapa, que é o 1, certo? Escolhendo o 1, ele vai olhar para cima e vai falar assim, acima de mim tem o número 5. O número 5 é maior do que eu, então a gente vai trocar de posição. Continua olhando para o 1. O 1 vai olhar para cima e vai virar e vai falar, o 4 é maior que eu. Então ele vai trocar de posição novamente.
E aí ele vai olhar para cima, vai ver a mesma coisa, o 3 é maior do que eu, e aí depois ele vai olhar para cima, ver que o 2 é maior que ele, e até a gente chegar na lista ordenada. Ele chama algoritmo da bolha porque, note, o 1 estava lá embaixo, a gente fez uma bolha em volta dele, e ele vai subindo, os números vão subindo como se fossem bolhas. E aí, pessoal, basicamente isso daqui é um algoritmo que possui um tempo muito importante para a gente, que é um tempo polinomial. Um tempo polinomial nada mais é do que o tempo que eu vou levar para executar isso daqui é na ordem de n vezes n menos 1. Porque no pior dos casos, onde a lista esteja literalmente de ponta cabeça, ele vai pegar o 1, jogar lá para cima, vai pegar o 2, jogar lá para cima, o 3, jogar lá para cima, e por aí vai. E isso você vai fazer, ou seja, se uma lista tem n números, você vai fazer isso n vezes n menos 1, certo? Porque a gente não conta o primeiro que começa. Então, por n vezes, a gente tem que fazer isso com todos os números menos o primeiro. Isso é um tempo polinomial. Por que que eu estou discutindo isso? Porque existe uma classe de problemas que seria NP, logo não polinomial. O problema não polinomial, para falar dele, a questão mais fácil que a gente pode fazer é falar do problema do caixeiro viajante. O problema do caixeiro viajante, pessoal, é um problema clássico, certo? Para representar essa classe de problemas não polinomiais, que mostra o seguinte: um caixeiro, ou vamos atualizar, porque na época que esse problema foi disposto não existia, vamos supor que uma transportadora queira fazer uma entrega nas cidades, certo? E ela tem várias cidades para entregar, vários pedidos. Qual é a maneira de entregar os pedidos em cada uma das casas no menor trajeto possível? Tem como um computador só me cuspir isso? Gente, pra gente, o nosso cérebro nota muito bem esse tipo de coisa, mas para os computadores não é nada fácil esse tipo de coisa. Então, um problema de classe NP, ou seja, não polinomial, nos visa mostrar isso. Um problema que ele é facilmente verificável, certo? Ou seja, a gente verifica ele muito fácil. Se você me der a solução dele, eu consigo ver se essa realmente é a menor rota. Mas se eu falar assim, acha pra mim, computador, o computador vai penar demais pra procurar pra gente, porque ele não costuma pensar desse jeito. O jeito que as máquinas são construídas com portas lógicas não permite a gente ter uma resposta tão fácil desse produto. Então, o problema do caixeiro viajante seria isso. Eu tenho um número de entregas para fazer, um número de cidades. Para o computador verificar se aquele trajeto é o menor, é super fácil. Só que para ele achar o menor trajeto, sem eu falar nada para ele, é extremamente difícil. Então ele vai ter que procurar fazer a cidade X, Y, Z. Não, anotar. Aí fazer a cidade tal, tal e tal primeiro. E aí ele vê que não tá dando certo, que não é o menor, e fazer outra, e verificar outra, e verificar outra, e verificar outra. Esse problema especificamente é de ordem fatorial, ou seja, ele explode o tempo de execução dele muito rápido. O problema que a gente discutiu anteriormente da ordenação das listas, caso uma lista esteja completamente desordenada e você aumente em 1 o número dos elementos dessa lista, o máximo que vai acontecer é o tempo elevar ao quadrado. E isso não é tão preocupante pra gente. Agora, quando o tempo cresce fatorialmente, que é maior até do que exponencialmente, isso começa a ficar extremamente complicado pra gente em tempo de programação. A gente vai ver mais pra frente o que isso pode acarretar pra gente. Então, problemas de classe NP, basicamente, mais ou menos isso, o problema do caixeiro viajante, ou o problema da transportadora que a gente estava comentando. Esse problema é descobrir qual é o melhor trajeto, certo? Ou, falando no campo da matemática pura, seria para resolver um problema NP, ou seja, de tempo não polinomial, resumir o problema em encontrar um ciclo hamiltoniano em um gráfico. O que acontece é o seguinte, pessoal. Um matemático chamado Stephen... Eu não vou lembrar o nome dele. Já foi comprovado de que todos os problemas da classe NP podem ser, entre aspas, comparados a um problema do caixeiro viajante,
certo? Eles podem ser equiparados, ou seja, daí que entra a nossa questão. Os problemas de ordem NP, uma vez que um deles foi resolvido, todos eles podem ser resolvidos analogamente da mesma forma. Daí eu consigo enunciar qual é o problema do milênio. O problema do milênio é P, ou seja, a classe de problemas que são resolvíveis em tempo polinomial, como o ordenamento deles, é igual a NP, ou seja, a classe de problemas que são resolvíveis, que a gente já sabe que são resolvíveis em tempo não polinomial, podem ser resolvidos em tempo polinomial, certo? Ou seja, hoje em dia a gente sabe que as respostas podem ser conseguidas, isso é importante também, a dupla relação, ou seja, eles podem ser resolvíveis em tempo polinomial, a resposta pode ser checada em tempo polinomial. Então, o pensamento que a gente tem que fazer aqui é basicamente o seguinte: a gente pega um problema NP qualquer dessa classe, volta ele para como se fosse um problema do caixeiro viajante. Um problema do caixeiro viajante seria um problema de, agora sendo um pouco mais técnico, encontrar um ciclo hamiltoniano num grafo. É isso mesmo, gente. Grafo, não gráfico, certo? E isso deve ser feito em tempo polinomial. Achar um ciclo hamiltoniano em um grafo, eu não sei se vocês já fizeram aquelas brincadeirinhas que você dá alguns números de pontos para a pessoa e fala: ligue todos os pontos sem passar por um ponto duas vezes. Sem perceber, o que você está fazendo é achar ciclos hamiltonianos, pessoal, entre os pontos. Então, como vocês podem ver aqui, um ciclo hamiltoniano entre dois pontos é uma reta. Um ciclo hamiltoniano entre um triângulo é esse. Mas entre 5 pontos, com um deles assim, é esse daqui. E a gente pode ir esticando isso cada vez mais. Existem ciclos hamiltonianos para tudo, só que assim, você vai percebendo que quando eu te dou uma reta para você linkar, é muito fácil. Quando eu te dou um triângulo, é mais difícil do que a reta, mas assim, ainda fácil. Quando eu vou para esse pentagrama do capeta aqui, aí você já começa a ver que, se você tentar fazer aí no seu caderno, desenha esses pontos aí, você vai ver que não é nada tranquilo você ligar esses pontos de uma vez, sem passar por nada, e aí você tem que chegar nesses negócios. E conforme você vai fazendo cada vez mais e expandindo, assim como tá nessa imagem, gente, isso daqui começa a ficar extremamente difícil. Começa a ficar extremamente difícil para o computador começar a enxergar esses padrões. Ele não tem a nossa visão. Porém, se eu desenho essa imagem aqui, por exemplo, entre os pontos 1, 13, 3, 8 e volto para o 1, que faz como se fosse uma seta, dessa forma aqui. Se você mostrar isso para mim, eu consigo checar claramente que isso é um ciclo hamiltoniano. Olha só que bacana. Para o computador achar isso foi extremamente complicado, mas para eu verificar que isso é verdade, foi extremamente simples. Então, a gente chega em questões como, por exemplo, a dos números primos, verificação de números primos. A teoria fundamental da teoria dos números diz o seguinte, o teorema fundamental: todo número pode ser decomposto, todo número não primo pode ser decomposto na multiplicação de dois números primos. Esse é o teorema fundamental da teoria dos números, certo? Então você tem um número, por exemplo, que não é primo, 11 bilhões, 111 milhões, 111.111. Um número bem bonito, um número cabalístico. Se eu pedir para o computador assim: computador, fala para mim quais são os dois números primos que multiplicados dá 11 bilhões, 111 milhões, 111.111. Você pode deixar rodando aqui, sair, ir lá tomar um café. Você vai ver que o computador ainda está rodando e rodando e rodando, usando algoritmos sofisticados. Ele está rodando, 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 é extremamente difícil. Se eu vir e falo assim: computador, tive um sonho aqui, e me veio dois números na cabeça: 21.649, 513.239. Me veio na cabeça, sonhei, apareceu esses números aqui para mim. Multiplica eles. O computador em nanosegundos vai te multiplicar e vai achar o quê? O número cabalístico repleto de uns aqui. Então, para ele verificar é extremamente fácil. Para ele achar é extremamente difícil. Isso é um problema da categoria NP.
esse problema dos números primos conseguiria ser transformado num problema do caixeiro viajante ou dos ciclos hamiltonianos no grafo, e por isso que, achando a resposta para um problema, NP, ou provando que não existe resposta polinomial para eles, a gente resolve tudo. Por isso, isso é um dos problemas do milênio. Quem resolver ele ganha $1 milhão. E ele é um problema em aberto. E como que a gente pode resolver um problema NP? Seria bem simples. A gente pega um problema NP qualquer, transforma ele em achar um ciclo hamiltoniano num grafo. Isso tem que ser feito em tempo polinomial, essa transformação. E aí você encontra o ciclo em tempo polinomial. E aí você tem que voltar esse problema dos grafos para o seu problema original em tempo polinomial. E a solução dele tem que ser verificada em tempo polinomial. Uma vez descoberto isso, pronto. Se você conseguiu um algoritmo desse tipo, você provou que os problemas NP são resolvíveis em tempo polinomial. E você vai ficar bilionário. Ah, Lucas, você não falou que, pra mim, que era 1 milhão que o Instituto Clay ia pagar? Sim, o Instituto Clay vai te pagar 1 milhão. Mas isso daqui é tão maior do que o Instituto Clay, porque você deve estar perguntando, quais são as consequências de você resolver um problema NP? Aí a gente entra, por exemplo, na base da segurança da internet hoje em dia, que é a criptografia. A criptografia utiliza muito. Quando você se pergunta na escola, por que eu vou utilizar números primos? Ué, é bem simples. A base da criptografia é pautada em números primos. Então, vamos pegar um número primo aqui, por exemplo, esse daqui. 995 bilhões, 750 milhões, 480 mil e 29. Um número bem bonito, bem tocante. Vamos dizer que isso daqui é uma senha, certo? Na verdade, um código gerado num sistema. Novamente, falando, isso daqui é um número que não é primo. E isso é fácil de verificar, que isso é um número não primo, certo? Porém, para um computador descobrir quais dois números, lembra da teoria fundamental da teoria dos números? Se todo número não primo pode ser escrito como a multiplicação de dois números primos. Se eu falar, computador, acha para mim quais dois números primos geraram esse daqui. Gente, esse número, e com o poder computacional que a gente tem, é óbvio que ele vai quebrar isso daqui. É só um exemplo que a gente está dando. Hoje existem números primos com centenas de milhões, centenas de milhões de algarismos, certo? Números imensos, que não daria para eu escrever aqui. Eu poderia usar minha casa inteira para escrever e eu não conseguiria escrever esse número inteiro. Eles existem, certo? E se eu multiplicar por outro número extremamente grande, eu vou ter um número absurdamente grande, não primo, e para um computador achar esse número, seria extremamente difícil. Então, voltando para o nosso exemplo, se eu falar assim, computador, ache para mim quais dois números multiplicados dá esse número grandão aqui. Ele vai demorar. 2000 anos depois. Demorar. Agora vamos supor que essa senha seja um registro do meu banco. O meu registro no banco, por exemplo. Aí eu chego lá no meu banco e viro e falo assim, banco, eu tenho esse registro aqui, aí eu dou esse número, e eu viro pro banco e falo assim, os números que geraram ele foram 998.083 e 997.663. Tudo isso, óbvio, gente, codificado no nosso token, no nosso cartão, nos sistemas bancários, tudo isso está intrínseco, a gente não está vendo isso, a gente não percebe isso, mas ele está lá acontecendo. E aí quando eu digito a minha senha, basicamente eu viro e falo assim, os números que geraram esse número grandão foram esse e esse. Em nanosegundos o computador vai lá e verifica. Aí ele fala, é você mesmo. Por que ele sabe que sou eu? Porque eu tenho a chave disso daqui, gente. Eu sei quais números multiplicaram. E um computador, para descobrir, ele vai ter que ficar penando. E aí vamos supor que eu montei um super computador, super fodão, super completo, e ele consegue quebrar isso daqui muito fácil. Ele consegue quebrar um número com 100 milhões de algarismos em tempo polinomial. Simples, eu aumento um algarismo nesse número, ou aumento 10, ou aumento 100, porque isso dá para fazer,
aumento 100 algarismos nesse número que eu tinha, e agora o teu computador já não consegue mais resolver. Você vai ter que incrementar ainda mais o poder computacional. Só que o poder computacional tem limite, galera. Então, a criptografia, ela só é tão poderosa porque para você descobrir os números que geram um outro número, você não consegue em tempo polinomial, só em tempo exponencial. Uma vez quebrado isso e provado, lembrando que essa descoberta, né, dos fatores é um problema NP, e se uma vez provado que um problema NP existe um algoritmo que pode resolver ele em tempo polinomial, você quebrou a criptografia mundial, a base da criptografia. That's really impressive. Wow. É por isso que você vai ganhar bilhões e não milhões, certo? Agora, assim, a maioria dos matemáticos falam que não existe. Existe algum grupo de matemático que fala que existe. O problema de que se existe é que você vai ter que encontrar. E o problema de que se não existe, você vai ter que provar. Mas muitos matemáticos acreditam hoje em dia que se não existir, vai ser quase impossível provar que não existe uma solução polinomial para esse tipo de coisa. Porque tem muitas coisas na matemática que, assim, existe uma forte convicção de que é ou não é, mas você não consegue provar, então são um pouco indescritíveis. É um problema que ainda está em aberto. Se você quiser se aventurar um pouco nele, fique à vontade, a matemática está aí para isso, qualquer um pode resolver. E assim, digamos que um dos problemas impossíveis que estava nessa lista já foi resolvido, certo? E eu posso fazer um vídeo falando sobre ele, que foi a conjectura de Poincaré, certo? Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. É um problema que eu gosto bastante. Esse tema de problemas em aberto na matemática mostra o quanto a gente ainda tem para evoluir na nossa questão intelectual. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, deixa aquele seu like, comenta aí embaixo, dá uma força aí. E se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu. E a gente se vê numa próxima ocasião. Até mais, tchau, tchau.